dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite do Paraty Yoga Festival, em estar aqui falando com vocês. Eu sou o Marcos Rojo e a gente vai fazer hoje uma prática de pranayama. Mas como vai ser essa prática, né? Pranayama, ele é composto, né? A palavra pranayama é composta de duas palavras. É composta da palavra prana e composta da palavra ayama. E essa palavra ayama, ela significa ao mesmo tempo controle e expansão, né? Então, ao mesmo tempo a gente controla, é algo que a gente vai controlar, ao mesmo tempo é algo que a gente vai controlar com o objetivo de expansão. Eu vou propor para vocês uma prática. Essa prática de pranayama, ela não vai ser, né, alguma coisa onde a gente vai treinar diferentes pranayamas. A gente vai procurar ir no fundo, né, naquilo que é essencial. Tentar fazer um resgate daquilo que é essencial nessa técnica que é a grande, né, joia do Hatha Yoga, quando a gente fala de percepção dos estados mentais, né? E com o tema do festival, A Luz da Presença, é justamente a técnica de pranayama que tem esse grande potencial de nos trazer em contato com a gente mesmo. Entende o yoga que é através da respiração que a gente consegue promover estados mentais mais tranquilos, né, mais serenos. É através desse silenciamento da respiração que a gente vai silenciando a mente, né? E o yoga, ele tem, né, esses passos de uma forma bem clara. Então, o asana, como conceito, é aquilo que vai colocar fim à mobilidade do corpo, né? O corpo para, o corpo fica imóvel. O pranayama é aquilo que vai colocar fim à respiração. Então, justamente o ponto, né, conceitualmente, o ponto de pranayama é quando a respiração para. Mas não quando a respiração para porque a gente força, porque a gente controla. É quando a respiração para porque esses impulsos que provocam respiração, eles diminuem, eles cessam, né? Eles vão se tranquilizando. Dizem os textos, né, de Hatha Yoga, os textos clássicos, que kumbhaka, é o termo usado para pausa respiratória, é sinônimo de pranayama. Mas não é qualquer pausa. Não é a pausa que a gente força, não é a pausa que a gente, né, fica segurando o ar. É aquela pausa que surge pela redução do impulso respiratório, pela redução da vontade de respirar. E é isso que a gente vai procurar experimentar na nossa prática de hoje, né? Então, se há essa possibilidade de permanecer com o corpo imóvel, de sentir o corpo imóvel, se há essa possibilidade de experimentar, que seja por um instante ou outro, né, a redução do impulso respiratório através das técnicas propostas, através do caminho proposto pelo yoga. E através disso, se existe a possibilidade da gente experimentar um momento de tranquilidade, de redução dos impulsos mentais. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de vê-los, vejo vários rostinhos conhecidos. Então, agradeço, bem-vindos. E para quem eu não conheço ainda, é um grande prazer em estar aqui com vocês, podendo promover essa prática. Pranayama é algo que me envolve muito pessoalmente. É uma prática que eu gosto muito de praticar e gosto muito de ensinar. Então, é um grande prazer poder fazer isso aqui com vocês. Eu quero propor que essa prática ela seja feita numa cadeira, tá? A gente vai passar a prática toda sentados. Então, a não ser que você tenha já muita facilidade e saiba que pode permanecer sentado no chão, em alguma postura, né? Nesses asanas meditativos, e você sabe que não vai ser perturbado pelo seu corpo, né? Por cerca de 40 minutos. Mas se esse não é o caso, eu proponho que coloque uma cadeira, tá? Sente numa cadeira. Isso não vai ter nenhum prejuízo para a prática, muito pelo contrário. Isso vai trazer muito mais tranquilidade para que a atenção
não fique sendo desviada para o desconforto, né? Se a gente começa a fazer um caminho para aquilo que é mais sutil, é preciso que haja, em primeiro lugar, conforto no corpo. Senão, a nossa mente ela vai o tempo todo ficar se desviando para o desconforto, né? E isso está completamente fora do que é a nossa intenção, daquilo que a gente procura. Então, enquanto vocês vão se ajeitando, encontrando suas posições, o bom é que está todo mundo em casa, então tem, né, sempre o cantinho mais confortável para você fazer suas práticas. Enquanto isso, eu quero dizer que a minha proposta é fazer dessa prática uma experiência concreta, tá? Que isso seja vivido verdadeiramente como uma experiência através do corpo, e que a gente não fique passando por processos imaginativos, tá? Ou visualizações. Então, quando for tratar o conceito de prana, a gente vai procurar sentir concretamente o que é esse prana, segundo, né, as descrições que os textos fazem. Quando a gente for entrar nas práticas respiratórias, a gente vai procurar sentir concretamente esses movimentos no corpo, tá bom? E não ficar imaginando ou criando visualizações, tá? De coisas que possam ser imaginadas. Isso não vai ajudar a gente, tá bom? A gente não vai procurar sentido na prática, a gente não vai procurar entendimentos, né, de questões na prática, a gente vai procurar sentir e viver o corpo como uma experiência, tá bom? Prontos? Muito bem. A gente vai fazer um percurso por aquilo que eu entendo como sendo o caminho, né, dos principais pontos para que a gente possa fazer uma prática de pranayamas com autonomia e consciência, tá? A partir desses pontos, qualquer pranayama pode ser feito. Então a gente não vai entrar numa técnica de pranayama propriamente dito, tá bom? É muito menos relevante se o ar entra por um lado ou se o ar sai pelo outro, tá? Do que a gente entender quais são os objetivos, qual é o sentido de tudo isso, né? Como se colocar corporalmente a fazer essa técnica e procurar experimentar aquilo que existe de mais essencial. Depois, como a gente vai trabalhar, né, essa passagem do ar pelas narinas é uma questão bem menos relevante para a gente agora. Muito bem. Então, quem está sentado na cadeira, procura manter a planta dos pés bem apoiadas no chão e procura não se encostar, né, não apoiar as costas lá no encosto da cadeira. Você senta um pouquinho mais para frente. Tá? E aí você vai apoiando as mãos nos joelhos ou nas coxas. Vai deixando o corpo alinhado verticalmente. Então perceba que a sua coluna se ergue ereta a partir da região de assento. Perceba esse contato da região do assoalho pélvico com o assento, com a região, né, com o local onde você se assenta. Procure se sentir alto na região lombar, alto na região do pescoço. Os ombros e os braços soltos, relaxados, a cabeça no prolongamento da coluna. E com isso a gente vai procurando conquistar o primeiro passo, que é a conquista do asana. O asana é essa estrutura corporal pela qual o pranayama pode acontecer. O asana como sendo essa nossa estrutura existencial. A postura, segundo Patanjali, deve ser firme e confortável. Segundo os textos de Hatha Yoga, deve ser leve. Então a gente procura uma postura com firmeza, leveza e conforto.
procurando essa postura com firmeza, leveza e conforto. Tenha a percepção de que existe um tônus que é sustentado pelo seu corpo. E para isso eu dou dois exemplos. Um exemplo de uma bailarina que está com o corpo todo firme, né? E através dessa firmeza ela se torna leve e pode ser sustentada por um bailarino. Né? O corpo dela está todo firme, existe um tônus que percorre o corpo inteiro. Ao contrário daquela criança que faz manha, que sabe que quando larga o corpo, solta, ela fica pesada e difícil de ser carregada. A nossa intenção na postura de meditação é ficar mais parecido com esse tônus firme, leve, sustentado, e não esse tônus relaxado, solto, largado, que se torna pesado. Onde você percebe o peso do seu corpo, procure dar um pouco mais de leveza. Faça alguns movimentos de deslocamento lateral, de um lado para o outro, e assim você vai tendo mais consciência desse contato da região de assento, o assoalho pélvico, né, com o assento onde você está. E vai tendo também a percepção do eixo da coluna. E você vai, pouco a pouco, reduzindo a amplitude desses movimentos. Movimentos cada vez menores, cada vez mais próximos do eixo da coluna. Cada vez menores, cada vez mais centralizados. Até que esses movimentos se tornem imperceptíveis para quem está olhando de fora, mas você ainda é capaz de senti-los. Até que esses movimentos já não acontecem, mas você ainda tem a intenção de fazer movimento. Intenção de fazer movimento. Mas aí chega um ponto onde você retira qualquer intenção de se mover. E nesse momento, o corpo é firme, leve, confortável. E não existe sequer a intenção de se mover. E esse é o estado de asana. Essa estrutura corporal que permite com que a gente perceba aquilo que passa através do nosso corpo. Mas através dessa imobilidade do corpo, existe toda uma atividade que continua percorrendo o seu corpo. E uma das descrições de prana é exatamente essa atividade, essa percepção, essa sensibilidade. Sensações cutâneas é uma das formas descritas de perceber prana. Então deixa a palma das mãos voltadas para cima, você apoia o dorso das mãos nos joelhos ou coxas e tome consciência das mãos. O resto do seu corpo todo vai se apagando, sumindo, e toda a sua atenção fica voltada para a percepção das mãos, de cada pequeno espaço, cada detalhe. Você vai percebendo as pequenas
partes da mão, vai percebendo esse toque da pele com a roupa, da pele com o ar. Vai percebendo essas linhas na palma das mãos e começa a fazer um percurso como se pudesse sentir o tato da pele para dentro. Perceber a sua estrutura interna a partir do toque das mãos. E vai percebendo os ossos, os músculos que os envolvem, pequenos ligamentos, articulações, tubos, veias, sangue que corre, pulso, temperatura. Tudo isso é função de prana, tudo isso que promove e sustenta a vida, atividade vital. E perceba isso nas suas mãos. Não estranhe se a percepção que tem das mãos não corresponde exatamente à realidade, se a forma que sente agora não corresponde à imagem que você conhece das suas mãos. E você volta nesse percurso de dentro para a superfície e veja se pode sentir algo como formigamento ou vibração na superfície das mãos. E aí você vai retomando a percepção do resto do corpo e levando a mesma natureza de percepção que criou nas mãos para todas as partes do seu corpo. Vá espalhando essa sensação atenta, sensível, com esse caráter vibratório, esse caráter de formigamento, por toda a extensão do seu corpo. Sensações cutâneas, inclusive sensações cutâneas despertadas internamente. Assim também é descrito prana. Então o corpo é firme, é imóvel, é leve, confortável, mas é vivo, ativo, sensível, presente. Não é solto, largado, esquecido. A consciência de cada pequena parte do corpo. Então, através do corpo imóvel e ativo, sensível, comece a usar essa sensibilidade para perceber um outro aspecto de prana, que é o aspecto dos movimentos das funções vitais. Por trás dessa aparente imobilidade do corpo, existem movimentos que não param, movimentos de pulsação, batimentos cardíacos, o sangue que corre, movimentos peristálticos, impulsos nervosos, a regulação de temperatura, tudo isso como funções vitais, mas principalmente aqueles impulsos que provocam a respiração. Então se envolva com esses impulsos que provocam a respiração e com os movimentos respiratórios no seu corpo. Movimentos esses que acontecem principalmente na região do tronco, que são mais evidentes no tórax e no abdômen, mas que podem ser percebidos também nas laterais do tronco, também nas costas, também no assoalho pélvico, também na parte alta do tronco, nas clavículas, nos ombros. Pode ser percebido no pescoço, na cabeça.
A respiração nesse momento é livre, não controlada. E o que você treina nesse primeiro momento, o primeiro passo da nossa entrada na prática de pranayama é justamente treinar não controlar a respiração. É justamente treinar, observar a respiração sem interferir. E isso muitas vezes é mais difícil do que colocar controle. Toda vez que você perceber que colocou controle, você larga, solta. Máxima atenção, máxima percepção. A cada instante você volta para o corpo, volta para a postura, para essa estrutura, para a sensibilidade, atividade. E aí você vai percebendo os movimentos respiratórios por trás dessa atividade, usando essa sensibilidade. O corpo todo pulsa e você não precisa controlar nada para que isso aconteça. A cada instante você volta para o que provocam a respiração. Impulsos ocasionados pela inteligência do corpo. Pulsa. E você observe essa força interna. Aquilo que faz com que a respiração aconteça. Uma das descrições também de prana é exatamente esses impulsos que provocam a respiração. E tendo tomado consciência, então, desses movimentos que acontecem, respiração, pulsação, batimentos cardíacos, sangue que corre, vá tomando consciência dos movimentos do corpo, esses movimentos que são de duas naturezas, movimentos de expansão e movimentos de retração. Expansão quando a inspiração acontece, retração quando a expiração acontece. Então perceba que esses impulsos provocam o movimento do corpo e que esse movimento do corpo, de expansão e retração, provoca a respiração, a entrada e a saída do ar. Esses movimentos no corpo, eles acontecem no eixo horizontal, quando você observa a região do abdômen, a região do tórax, as laterais do tronco, quando observa as costas. Né? Você cria espaços internos, essas paredes todas se distanciam quando inspira, se reaproximam quando expira. Mas há também movimentos de natureza vertical. Se você observa a região do assoalho pélvico e observa a parte alta do tronco, na região das clavículas, essas regiões se distanciam e se reaproximam num eixo vertical, o mesmo eixo da coluna. Você ainda não interfere na respiração. Continua treinando a observação desses movimentos, com a respiração completamente livre. Não há necessidade de colocar controle ainda. A gente vai procurando essa sensibilidade.
Mas existem outros movimentos que acontecem, que não são movimentos do corpo, mas são os movimentos do ar. E esses movimentos do ar podem ser sentidos pelo atrito, pelo tato. A gente não sente o ar parado, mas a gente sente o ar em movimento. Esse ar que passa das narinas para dentro, até os pulmões, e dos pulmões passam das narinas para fora. Será que você é capaz de sentir esses movimentos do ar? Onde você sente esse toque? Sente na ponta das narinas. É possível acompanhar essa passagem das narinas em direção à garganta. Será que sente essa passagem do ar ainda um pouco abaixo da região da garganta? O ar que entra tem uma natureza distinta do ar que sai. E procure sentir que o normal, o natural, é que esse ar que entra, ele passe por um espaço que existe na parte superior do céu da boca, superior ao palato, e vai em direção à traqueia, à região da garganta. Mas que existe uma outra forma de fazer as respirações, como se você saboreasse o ar. Você faz como se quisesse sentir o aroma desse ar que entra e desse ar que sai, e para isso faz com que o ar passe pela região olfativa. A região olfativa fica no fundo das narinas, na parte alta das narinas, num ponto próximo a esse ponto entre as sobrancelhas. E isso muda a sua percepção respiratória, isso muda inclusive a dinâmica respiratória. Então procure sentir a passagem do ar, tanto na entrada como na saída, por essa região olfativa, próxima ao ponto entre as sobrancelhas. E comece a se envolver mais com os movimentos verticais do corpo, com os movimentos respiratórios nesse eixo vertical. Como uma forma de potencializar isso que temos observado, né? Desde a postura, dessa estrutura corporal, passando pela sensibilidade de todo o corpo, isso que foi entendido como sensações cutâneas, e depois toda essa percepção de movimentos das funções vitais e os movimentos respiratórios. Também a percepção dos movimentos pela passagem do ar, né? Chegando a essa passagem na região olfativa. A gente vai começando a interferir na respiração, então. Vai começando a respirar mais profundo e mais lento. A respiração se torna profunda e lenta, mas não de uma vez. Ela vai se aprofundando e ficando mais lenta a cada ciclo respiratório. Você vai lado a lado com a respiração, acompanha passo a passo da respiração. Nada é feito mecanicamente, nada escapa à sua observação. Cada vez inspirações mais profundas, cada vez expirações mais lentas. Mas essas inspirações, elas não são feitas de qualquer forma.
Elas são inspirações principalmente torácicas. E você vai percebendo essa sua expansão torácica como se fosse um guarda-chuva que se abre de baixo para cima. Então você começa por expandir as costelas mais baixas. E à medida que vai inspirando profundo, vai alargando as costelas mais altas até que possa alargar a região das clavículas. Perceba que a inspiração máxima envolve essa musculatura alta do tórax. Você não faz nenhum esforço para expandir o abdômen. Ao contrário, você faz um certo esforço de manter o abdômen sob controle, para que ele não se expanda além da sua posição neutra. É o tórax que vai sendo responsável pela respiração profunda. E esse esforço de expansão e de alargamento torácico, quando é desfeito pela própria resistência das estruturas corporais, ele começa a se retrair e a expiração começa a acontecer. Mas para que a expiração seja completa, ou seja, para que você possa soltar o máximo de ar possível dos pulmões, é preciso que ative abdômen, períneo, assoalho pélvico. Então as inspirações, elas são predominantemente torácicas, inspirando dessa forma que começa alargando as costelas mais baixas e segue subindo, alargando as costelas mais altas, e vá se envolvendo com isso, com os movimentos no eixo vertical, vá fazendo com que a inspiração aconteça pela passagem do ar na região olfativa. E a expiração, ela acontece primeiro por relaxamento do tórax e depois por ativação do abdômen, períneo, assoalho pélvico, soltando o máximo de ar possível dos pulmões. Vá percebendo o tônus, a alteração de tônus na musculatura do abdômen, do períneo, do assoalho pélvico. Vá percebendo o tônus e a alteração de tônus na musculatura torácica, nesses músculos intercostais. Quando você inspira, percebe que sempre cresce um pouco mais. E cada vez que você solta o ar, quando ativa abdômen, períneo, assoalho pélvico, causa uma sensação de elevação, causa uma sensação também de que firma a base da coluna. As inspirações provocam uma sensação ascendente de crescimento, as expirações provocam uma sensação de que você firma a base da coluna e a postura vai ficando muito firme. Nessa postura firme, você vai sustentando leveza. Não há uma separação clara nesse momento do que é asana e do que é pranayama. Respiração e corpo fazem parte da mesma coisa. Trabalham juntos, andam juntos. E veja se ao final de cada saída do ar é possível experimentar um pequeno instante de pausa espontânea. Uma pausa que surge. 1, talvez 2 segundos. Não mais que isso. E comece a se envolver com um silêncio interno durante esses pequenos instantes de pausa que surge. E nos princípios, nos primeiros textos, onde a gente pode ter contato, né, com
o surgimento do yoga como uma prática, há indícios de que as práticas respiratórias, elas têm relação muito profunda com a prática de recitação dos mantras. Não com o sentido que os mantras têm, não com o sentido do som ou das palavras, mas com o ato de respirar profundo, com o ato de fazer expirações prolongadas e lentas. E a gente vai procurar resgatar um pouco dessa aproximação que existe entre mantra e respiração e pranayama com a recitação do Om. E a gente vai fazer essas recitações juntos, mas é claro que cada um tem o seu tempo de expiração, então a gente começa juntos, mas cada um termina no seu próprio tempo. E vai haver um intervalo entre uma recitação e outra. E esse intervalo é o momento mais importante da recitação. Se lembre, o que importa agora não é o sentido da palavra, não é o sentido da sílaba, não é o significado que existe em torno disso. O que importa agora é que a gente perceba os seus efeitos no nosso corpo. E eu vou conduzindo, começamos juntos. Inspire profundo e faça a recitação. Observe os efeitos. Essa recitação deve ter o som do M mais longo do que o som do O. Essa recitação não deve ser alta, deve ser quase murmurando. Quais são os efeitos que ficam? Ao final de cada recitação, você chega naquele ponto máximo de expiração onde é possível que surja uma pequena pausa espontânea. Fazemos de novo. Inspire. E vá observando esse momento que existe ao final da expiração, quando o som para, quando a expiração termina. E antes que surja o impulso da primeira inspiração. E depois que surge o impulso da primeira inspiração, observe uma outra suspensão antes que exista o impulso da expiração seguinte. Fazemos mais uma vez, inspire. Observe o surgimento, o momento onde surge cada impulso respiratório. Enquanto esses impulsos não surgem ou se demoram, observe sua ausência. Como vai ficando sua vontade de respirar ao final de cada recitação. E mais uma vez, inspire.
Observe o corpo, a postura, esse corpo ativo, sensível, esses impulsos respiratórios que provocam movimentos no corpo, qual a natureza desses impulsos. Será que é possível experimentar momentos onde esses impulsos simplesmente desaparecem? E quando voltam, voltam com menos força, com menos ânsia pela respiração. E faça mais algumas respirações profundas e lentas. Você volta a fazer aquela inspiração profunda, expandindo das costelas mais baixas até as costelas mais altas. E as expirações lentas, primeiro pelo relaxamento da musculatura torácica, depois colocando atividade no abdômen, períneo, sólio pélvico. E a cada vez que chega a esse ponto final da expiração, permita-se observar esse silêncio interno que surge com a suspensão momentânea do impulso respiratório. Máxima atenção. Ponta dos dedos dos pés, a ponta dos dedos das mãos e até a raiz dos cabelos, o corpo todo pulsa. A atividade que percorre o corpo inteiro. E da próxima vez que chegar no fim da saída do ar, nesse ponto onde há uma suspensão temporária do impulso respiratório, nesse ponto onde chega a observação do silêncio interno, você para de interferir na respiração mais uma vez e deixa a respiração livre e continue por alguns instantes contemplando esse silêncio interno. Você é observador agora. Não há nada a ser feito. A postura nesse momento já é firme e é sustentada sem que você precise colocar nenhum tipo de comando. A postura é firme e sustentada pela própria inteligência do corpo. A respiração é livre. E você percebe exatamente quando esses impulsos respiratórios acontecem. Acima de tudo, observa um silêncio interno nesse momento. E essa percepção, esse que percebe tudo isso, pode ser entendido como o que existe de mais essencial em nós. Como fica a sua vontade de pensar, que talvez possa ser uma não vontade de pensar. E dessa forma a meditação acontece como um estado, não como uma técnica. É um acontecimento concreto e não algo que é feito. Aquilo que acontece espontaneamente é muito mais importante do que aquilo que a gente faz controladamente.
Então, a postura que acontece, a redução dos impulsos respiratórios que acontecem espontaneamente, a suspensão temporária dos movimentos mentais que acontecem espontaneamente. São algo mais importante do que os controles que colocamos. Mas já vá percebendo a luz, a luminosidade através das pálpebras fechadas, e você faz disso um convite para ir pouco a pouco, lentamente abrindo os olhos, lentamente fazendo movimentos com mãos, pés, braços, pernas. Você passa disso para um pequeno espreguiçar, como se estivesse se despertando agora. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter conduzido essa prática. Espero que tenha trazido um pouco de entendimento e de experiência do que há de potencial na prática do pranayama, de todo o potencial que existe por trás das sutilezas, da percepção dessas sutilezas do nosso corpo. Tá? Fazendo disso experiências reais, experiências concretas. Muito obrigado. Claire, não sei se temos alguma pergunta ou algum tempo, ou se eu já cheguei no meu limite de tempo. Na verdade, a gente tem 5 minutos, 8 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda nos resta até o final da prática. Alguém se propõe a perguntar, tem alguma coisa a dizer, que dividir, partilhar? Comentário, talvez, da experiência, esse tipo de prática, normalmente quando eu trabalho isso com as pessoas, né, que estão mais próximas, os alunos que eu tenho, eu costumo pedir para que compartilhem suas experiências, porque não existe forma de acompanhar, de saber pela visão, né? Eu não consigo saber o que está acontecendo, né, com vocês pela visão que eu tenho das telinhas aqui, nem se fosse presencialmente. Então, isso passa muito pela forma como a gente sente, né? Quais são os relatos. Foi possível perceber por alguns instantes essa suspensão do impulso respiratório, né? Foi possível ter essa experiência, foi possível ter a experiência de que, nesse momento, a gente ganha autonomia respiratória e, a partir dessa autonomia, é que a gente pode controlar a respiração, é a partir dessa autonomia que a gente poderia depois começar a fazer as práticas dos pranayamas propriamente ditos, né? Controlando passagens do ar, mas que antes da gente sentir toda essa atividade que percorre o corpo, perceber o prana como algo concreto, né, que faz parte da nossa experiência vital, e não como uma imagem ou como uma ideia, como uma visualização de alguma coisa, né, externa a nós, ou alguma coisa muito distante. Não, tá aqui, né, é palpável, é perceptível. Se a gente percebe isso, e se a gente aprende a controlar a respiração, percebendo os movimentos do corpo, percebendo os movimentos do ar, entendendo esse ponto muito importante, né, que é a passagem do ar pela região olfativa, percebendo esses movimentos no eixo vertical, porque tudo dentro do Hatha Yoga é questão de eixo e é questão de ascendência, né? Tudo ao longo do eixo da coluna, tudo num sentido ascendente, o que vem de baixo empurra, o que vem de cima puxa, né? E a gente vai construindo essa percepção ascendente, a respiração feita dessa forma, começando pelas costelas mais baixas e subindo as costelas mais altas. É uma forma de perceber também isso, né? Uma, tem uma pergunta aqui. A gente ainda tem 5 minutinhos. Vê se entendi. O pranayama não necessariamente é o controle da respiração, mas uma respiração consciente. Quem fez essa pergunta, Agus? Menos, não. Ele é sim um controle, né? Mas ele é um controle a partir de uma consciência. Ele é um controle que não propõe uma limitação, né? Não é um controle que limita, como o próprio nome Ayama diz, ele é um controle que expande, tá? Mas é controle. Tudo em yoga, de alguma forma, é controle, né?
quando a gente vai respirando dessa forma profunda e lenta, isso é colocar controle. Isso não é a nossa respiração normal, tá? Todas as técnicas, elas criam estímulos. E esses estímulos, eles são perceptíveis. E a gente vai observando o que acontece através desses estímulos. Então, há controle, sim. Há um jeito correto de respirar. E isso que parece talvez uma coisa um pouco mecânica no começo, ela se torna alguma coisa bastante orgânica, né, de ser feita com a prática. Tem mais uma pergunta aqui da Adriana. O exercício foi muito bom, mas talvez porque sou ainda iniciante, sinto muita dor na coluna e isso me atrapalha muito. Você tem alguma dica ou ideia de como melhorar isso? Esse é um problema recorrente, por isso até que eu pedi para fazer sentado numa cadeira, para minimizar isso, né? A gente está numa sociedade que está acostumada a sentar em cadeiras, em sofás, a gente não tem o costume, né, de se sustentar por nós mesmos. O tempo todo a gente está apoiando em alguma coisa. E com isso a gente vai perdendo não só o tônus, né, porque não é necessário tanta força, tanto esforço. A gente vai perdendo a capacidade de perceber esse nosso eixo. Qual é o ponto onde você pode permanecer ereto sem esforço? A gente não precisa de esforço para isso, não precisa de força muscular. A gente precisa de um encaixe, precisa de um entendimento, uma ativação. Tá? Então, recomendo duas coisas. Uma, que passe por alguns instantes do seu dia onde você procura não se apoiar em nada e sustentar o corpo ali firme. Outra coisa é fazer a prática de posturas, fazer os asanas, né? Os asanas preparam para isso e vão dando mais leveza, mais firmeza para o corpo. Esse é o objetivo dos asanas. Ok. Estão perguntando aqui também, Marcos, se você dá cursos de pranayama. Sim. Bom, nesse momento as coisas estão um pouco diferentes da vida normal, mas eu tenho dado aulas abertas, gratuitas, terças e quintas no Instagram, às 8 horas da manhã, tá? E tenho dado um curso de textos e práticas meditativas, também aberto no Instagram, às 8 horas da noite, terças-feiras, às 8 horas da noite. Além disso, existem outras atividades que vão sendo lançadas. Talvez o melhor jeito seja acompanhar pelo perfil no Instagram. Eu tenho uma turma hoje de práticas de pranayama, mas que está com a turma fechada. Eu devo reabrir uma nova turma em junho, tá? O perfil é Marcos Rojo. Marcos com U, né? Marcos Rojo, tudo junto. É o perfil que está lá. E tem uma série de coisas, tem uma série de cursos, cursos de formação em yoga, cursos mais curtos de asanas, pranayamas, de bandas e mudras, né, de todas essas técnicas, os kriyas. Algumas coisas estão suspensas agora, porque eu acredito que precisam da presença, mas outras coisas estão acontecendo e com muita atividade, com muita interação mesmo nessa troca online. E assim como eu vi um comentário escapando por aqui, eu acredito que muito pode ser transmitido através dessas telas, né? Me surpreendo. Inclusive, eu achava que não seria possível, mas hoje eu vejo que e eu tenho visto relatos incríveis de pessoas que estão fazendo essas práticas pelo outro lado da tela e as coisas estão sendo transmitidas, né? De alguma forma, essas coisas estão sendo transmitidas e estão sendo acessadas. Então é isso. Obrigado. Bom dia. Bom dia.